Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, para a gente fazer a leitura de mais uma parábola de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 11. A partir do versículo de número 15. Lucas, capítulo 11. Abra aí na sua Bíblia de papel, na sua Bíblia digital, enfim. Lucas, capítulo 11. Todo mundo achou? Vamos fazer a leitura então? Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhes também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo me chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo: pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra, ou em lugar do peixe, uma cobra em lugar do peixe? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Amém? Então essas são as palavras de Jesus para os seus ouvintes, para os seus discípulos, e são palavras que estão dentro de um contexto em que alguém faz um pedido a Jesus. Logo ali nos primeiros versículos desse capítulo 11, a gente encontra o registro sobre a oração do Pai Nosso. E se a gente comparar essa oração registrada em Lucas com a de Mateus, por exemplo, nós vamos ver algumas diferenças. Porque em Mateus, essa oração tem como sequência não essa parábola, não essas palavras. Em Mateus, a oração ela tem uma exortação para que os homens amem uns aos outros. E aqui, Jesus, depois de alguém chegar, e nós não sabemos quem, se foram os discípulos mais chegados, se foram os discípulos, por exemplo, se a gente voltar no capítulo 10, nós temos ali os 70 discípulos que caminhavam ali, que são enviados por Jesus para fazer a missão de pregar o Evangelho. Então pode ser que tenha sido alguém daquele grupo. Mas o fato é que Jesus vai ensinar a respeito da oração. E se voltarmos ainda um pouco mais no Evangelho de Lucas, ali a partir dos versículos, no capítulo 10, 25 e 37, Jesus vai falar daquilo que a gente mencionou semana passada, da ideia de você ter a necessidade, é necessário que a gente aprenda a cuidar do outro. Lembra da parábola do samaritano? É necessário que a gente se envolva com as dores do outro. É necessário que a gente, ao constatar a necessidade do outro, a gente não faça como aqueles homens que estavam identificados como sendo gente de Deus,
o sacerdote e o levita, não olhe para aquela situação e ignore aquilo. Ignore. Se a gente caminha mais um pouco, nós vamos encontrar Jesus dizendo que nós devemos nos dedicar e dar ouvido à palavra de Deus. Tudo isso está lá no capítulo 11, no capítulo 10, melhor dizendo, quando ele vai aprofundando o seu ensinamento. E aqui, quando alguém chega para ele e diz: Senhor, talvez muito provavelmente percebendo que a oração era algo tão natural na vida de Jesus, tão presente na vida de Jesus, que ao perceber aquilo eles dizem, ou alguém diz: Senhor, nos ensina a orar. É como se estivesse dizendo o seguinte: veja a importância disso em sua vida, e se é importante para o Senhor, certamente deve ser importante para mim. Me ensina a orar, ou nos ensina a orar. E Jesus então vai apresentar a oração. E aí, como forma de aplicar aquilo que ele acabou de ensinar, ele conta essa parábola. O que Jesus quer ensinar nessa parábola são princípios que devem nortear o nosso modo de se aproximar de Deus. Eu e você precisamos ter uma convicção que está presente nessa parábola, que à medida que a gente se aproxima de Deus, não um Deus longínquo, mas aquele Deus muito próximo a ponto de o chamarmos de Pai, nós precisamos ter algo que está presente nesse texto. Então ele começa a apresentar a parábola. Capítulo 11, a partir do versículo de número 5. Ele ensina a orar e diz o seguinte: imagine você o seguinte, suponha, tenha em mente, pense na possibilidade de que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É o que diz aí o verso 5. Me empreste 3 pães. Recebi um outro amigo de viagem, chegou tarde em minha casa e estou numa situação tanto quanto embaraçosa e resolvi recorrer a ti. E aí a gente precisa entender a cultura, os hábitos, os costumes, para que alguém saia da sua casa à meia-noite e vá buscar pão na casa do vizinho. Isso não quer dizer, por exemplo, que aquele homem que recorre ao seu vizinho, ao seu amigo, não tivesse mantimento para oferecer ao viajante. Isso não significa necessariamente que sua despensa estivesse vazia. Quando Jesus apresenta essa parábola, ele está falando sobre o sagrado dever ali presente no Oriente de fazer, dar bom acolhimento para os visitantes. Essa é uma questão legendária, sagrada, para aquelas pessoas daquele contexto. Receber peregrinos e oferecer hospedagem era uma demonstração de devoção a Deus, significando que assim, uma vez que acolhiam pessoas tanto conhecidas ou até mesmo estranhas, estariam eles amando a Deus e, consequentemente, amando aqueles que estavam diante dele, acolhendo. Então era uma demonstração de devoção a Deus, por que não dizer de culto a Deus, uma vez que acolhiam os outros. E ao acolher alguém, de acordo com os costumes da época, quando se hospedava alguém, era necessário oferecer uma refeição e, de preferência, a melhor possível. E ao que tudo indica, aquele homem
ao hospedar alguém, não tinha talvez mais do que alguns pedaços de pão para oferecer àquele viajante. E oferecer os pedaços de pão ou de pães seria um insulto. Isso tem uma explicação. Ao contrário dos nossos hábitos de comer com garfo, colher, usar faca, enfim, os talheres, o pão era utilizado como uma espécie de talher. Talvez aquele homem tivesse a mistura para colocar no pão, mas se tivesse apenas sobras, pedaços de pão, aquele pão já havia sido contaminado, ou seja, usado. E como o pão era utilizado como talher, cada um usava o seu próprio pão, recebiam pães inteiros, partiam, levavam a porção da comida, enchiam ali o pão e aquilo funcionava como talher. De maneira que quando alguém que não tem as melhores condições, nesse caso, pães inteiros para oferecer, vai procurar na casa do outro ajuda, porque o acolhimento era algo muito especial naquele contexto. Então ele vai até a casa, muito provavelmente a ideia dos 3 pães passe pela perspectiva de que talvez fosse o número ideal para uma pessoa, como parte da sua refeição. E Jesus diz que, imaginem que essa pessoa então vai à casa de alguém pedir em socorro, olha, me socorre porque chegou alguém lá em casa e eu estou sem pães. E a resposta do verso 7 diz que, e se o que está do lado de dentro da casa diz, não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir e não posso me levantar para atender. Então qual é a ideia? Por que era difícil, ainda que a gente vai ver um pouco mais à frente, isso não servisse de desculpa, uma vez que já estão acomodados, qual era a dificuldade? É que nas casas pequenas, e basicamente a gente está falando nesse contexto, de um contexto rural, de aldeias, de casas menores, o que era mais comum era você ter um cômodo, e esse cômodo passava, por exemplo, o dia inteiro com a porta aberta, comum, e ao anoitecer, fechava-se a porta, passava a tranca e se lançava pelo chão esteiras. E toda a família dormia naquele cômodo. Então, ao ser incomodado, importunado, à meia-noite, o sujeito diz a seguinte coisa, olha, vai embora porque muito provavelmente se eu tentar ajudar você, todo mundo aqui vai acordar. Se eu me movimentar aqui, meus filhos vão acordar. Enfim, depois vai ser ruim, ter que ficar contando historinhas para ele, para até pegar no sono, foi difícil. Eles não tiveram um bom dia, e, enfim, não quero mexer com eles, eu quero deixar eles no lugar aqui, tudo certinho. Não incomoda, vai embora. Na cabeça dos primeiros ouvintes, isso era algo inadmissível. Não servia de desculpa. Não servia. E tem algo por trás dessa atitude, de alguém que vai à casa do outro, pedir socorro em busca de pão. O acolhimento, digamos o seguinte, Sérgio, para efeito da ilustração ficar mais próxima de nós, Sérgio recebeu Bruno e sua família em casa, e está nessa situação, olha, não tenho pão para oferecer, e vai procurar alguém. O Sérgio que havia recebido, diretamente aquele que vai hospedar essa pessoa, era o responsável pelo acolhimento. Porém, havia
dentro dessa cultura, a ideia de que o acolhimento realizado pelo Sérgio era da responsabilidade de toda aquela comunidade. Para vocês terem uma ideia, as mulheres, era muito comum, né, elas se juntarem e assar pão num forno coletivo. Então presta atenção, todo mundo sabia quem tinha pão. Então, com tudo isso em mente, o camarada que vai até a casa daquele homem sabe que poderia recorrer a ele, poderia pedir socorro a ele, e Jesus deixa isso claro porque ele vai dizer o seguinte, capítulo 11, deixa eu voltar lá. Ele vai dizer o seguinte: eu vos digo, verso 8, que mesmo que esse homem que diz, não me incomodes, não se levante para dar os pães por causa da amizade, vai se levantar por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por quê? Porque não se negligencia a hospitalidade a ninguém. Por quê? Ao fim, por exemplo, desse período de hospitalidade, ao ir embora, esse viajante diria, muito obrigado, a sua comunidade é muito hospitaleira. Não é, muito obrigado, Sérgio, você foi muito hospitaleiro, a sua comunidade é muito hospitaleira. Então, olha, quando a gente olha para um texto e não tem essas ideias de costumes da época, essas coisas nos fogem ao alcance. Então, ao importunar aquele homem, era uma questão de honra. Ele vai me atender por amizade ou simplesmente para honrar o nome da nossa comunidade, porque a hospitalidade é algo sagrado na nossa cultura. Então, ele vai em busca dos pães. As desculpas não nos servem. Diga a ele o que disser, eu vou permanecer aqui. Então, era uma ofensa receber mal alguém. Era ofensa não receber essa pessoa e oferecer nesse acolhimento os pães, uma refeição digna. E é por isso que Jesus vai dizer, versículo 9, por isso, uma vez que vocês agora, eu ensinei a vocês como orar, tenham isso em mente. Podem pedir e vos será dado. Podem buscar e achareis. Batam a porta e ela vai se abrir. E aí ele ilustra por que isso vai acontecer. Imaginem vocês, qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou seja, é possível imaginar, é coerente, é aceitável imaginar que um pai diga, um filho peça pão e o pai diga, não tenho, ou lhe ofereça algo diferente daquilo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: tudo o que vocês pedirem ao Pai, tudo o que é necessário para vocês, batendo na porta do Pai, você será suprido. Tudo o que é necessário você irá receber. Até porque, se vocês, enquanto homens maus que são, sabem dar boas coisas para os filhos, vocês podem esperar boas coisas daquele que é bom. Lembra que num diálogo entre Jesus e o jovem rico, ele vai dizer, só há um que é bom, só há um que é bom. Então ele está dizendo, desse que é bom, vocês podem esperar graça, misericórdia, suprimento, alimento, provisão, intervenção, de maneira que você pode bater, e ele não se sentirá importunado. E isso é o que deve nos encorajar quando estamos diante de necessidades, recorrermos ao Pai
Ele é pai. E esse pai não se incomoda ao ser procurado por seus filhos. Isso tem que servir de encorajamento para mim e para você. Quando a gente pensa naquele filho por quem a gente ora, quando a gente pensa na nossa família, quando a gente pensa no nosso trabalho, quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente olha e diz, não é uma questão de capricho, é necessário, Senhor, intervenha nessa causa, Senhor. Eu te busco enquanto pai. Aqui é um filho que te pede o que é necessário. Estou eu pedindo, estou eu batendo e esperando que a porta se abra. O que Jesus está dizendo é isso. Busque esse pai que se move não por sua conveniência. Não vou me levantar porque não é conveniente no momento. Não vou intervir porque estou ocupado. Jesus está dizendo, recorra a Ele, busque a Ele. E Ele suprirá. Por isso vos digo, peçam e vos será dado. Buscais e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. É o que bate, a porta será aberta. Então, queridos, quais são as suas necessidades? Necessidade é aquilo que realmente você precisa para viver. Não são os seus caprichos, mas o que é necessário você colocar diante do Senhor nesse dia? O que você precisa colocar diante do Senhor nessa hora? Quais são as suas preocupações? Busque os 3 pães. Bata. Persista. Agora, persistir não significa, esse é um outro ponto para a gente ver também. Às vezes a gente insiste muito porque não somos ouvidos. Essa insistência aqui não é porque Deus é alguém indiferente. É porque fora dele nós não vamos encontrar a saída, não vamos encontrar o suprimento, não vamos encontrar, de fato, aquilo que há de satisfazer as nossas necessidades. Fora de Deus não há saída. Então seja persistente sim, diante daquele e somente daquele que pode suprir a sua necessidade. Só Ele. Se homens que são maus, que muitas vezes por conveniência própria, movidos por interesses egoístas, sabem oferecer coisas boas, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. É isso que Jesus está dizendo. Então, nós precisamos sair daqui com essa convicção. Para Deus, nunca é tarde da noite. Para Deus, nunca é tarde da noite. Não existe hora inapropriada para a gente recorrer a Ele. Nunca. Ele é o nosso Pai. E é uma questão de honra para Ele nos suprir. Fazendo isso, será Ele exaltado. Seu nome será engrandecido. Está Ele, sim, comprometido com tudo aquilo que é para o nosso bem. Tanto que Jesus apresenta aqui uma outra diferença da versão que há em Mateus, dessa oração. Ele finaliza dizendo o seguinte, versículo de número 13: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. Lá em Mateus, dará o que é bom. Não tem conflito aqui entre uma coisa e outra, porque tudo que é bom nos é concedido por meio do Espírito. Ele dará por meio do Espírito tudo aquilo que vocês necessitam, tudo aquilo que vocês precisam. Então,
Para Deus nunca é tarde da noite. Para a gente parece que o tempo passou e Deus esqueceu. Está demorando muito. Parece que não adianta muito falar, ou não adianta muito pedir. Esse é o nosso senso. No nosso senso de urgência, as coisas funcionam dessa maneira. Mas para Deus, não é assim que se dão as coisas. Nunca é tarde da noite. Ele há de suprir você. Ele há de entrar com provisão na sua vida. Ele há de abençoar na sua causa. Ele não se incomoda. Ele não se sente incomodado, perturbado com as nossas súplicas. E ainda mais, Ele nunca é pego de surpresa quando nós rogamos a Ele o seu favor. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é mantenedor das nossas vidas, Deus é provedor das nossas vidas. Então, ao se aproximar de Deus, conforme Jesus ensinou, o faça na perspectiva que você está diante do seu Pai, de um Pai que pode prover sempre o melhor e o que é necessário para o bem de cada um. Amém?